Após 25 anos de existência e em tempos de isolamento social, infelizmente vemos os corredores do Colégio Meta assim. A sociedade foi levada a ficar em casa e, para que tivéssemos o cumprimento do ano letivo, essa distância foi diminuída através da interação online. Nós começamos a nos comunicar e a conscientizar equipe, alunos, desde que o primeiro caso surgiu no país. Então nós desenvolvemos todo um material ensinando o aluno a lavar a mão, a não abraçar mais o amigo com tanta frequência, e nós fomos fazendo todo esse trabalho antes do vírus ser realmente uma ameaça tão grande como ele está sendo hoje. Bom, aí nós recebemos orientações dos órgãos governamentais, das organizações de saúde, de que era ideal que todo mundo ficasse em casa. Fechamos o colégio e não sabíamos ainda como as coisas iam acontecer. E aí veio a decisão de anteciparmos as férias escolares de julho para o mês de abril. No meio das nossas férias antecipadas, nós percebemos que a gente não ia conseguir voltar em aulas presenciais. Então, para que as aulas remotas acontecessem, nós fizemos alguns investimentos, investimos em uma plataforma, investimos em equipamentos, investimos em tecnologia, investimos em uma internet mais ágil. Decidimos também antecipar o retorno das férias dos professores para que eles pudessem se capacitar e estar prontos para que, quando essa aula voltasse de forma remota, elas acontecessem. E a nossa preocupação sempre foi em levar uma comunicação clara, transparente, em tempo real, para que as famílias soubessem quais eram os nossos planos para esse retorno numa aula que ia ser muito diferente do que eles estavam acostumados, que ia acontecer dentro da casa deles, dentro da rotina deles. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, as crianças se mostram realmente ansiosas. A gente observa também que muitas crianças insistem em encarar esse período de pandemia como férias prolongadas. Então, para muitas crianças, é até uma negação, da realidade. Então, é muito importante que a família crie uma rotina com as crianças. Horário para acordar, horário para fazer atividade física, horário para as tarefas da escola, horário para ajudar em casa. É muito importante para que a gente desenvolva a autonomia das crianças. Ao final da tarde, a gente recomenda alguma atividade relaxante, repousante. Também é muito importante que a gente não se isole das pessoas. Então, manter o vínculo, o contato com a família, com os amigos, mesmo que pelas redes sociais, mesmo que pelas plataformas. Conheci o colégio apenas remotamente, porque nós tivemos um contato exatamente nesse momento em que se buscava a recriação da escola por conta do período da pandemia e do período de isolamento. Nós viemos aqui para o colégio inicialmente com uma consultoria para que esse processo de ensino remoto se consolidasse. A gestão do colégio, ela tem uma visão bárbara da responsabilidade, da seriedade que é ser educador e que é lidar com a vida de crianças e jovens em formação. E quando nós iniciamos a formação dos professores, o tempo era bem curto e em pouco tempo eles se superaram. E eles continuam nessa busca de constante aprimoramento, buscaram ferramentas e recursos por si próprios, independente daquilo que nós indicamos para eles. A equipe sempre sentiu uma necessidade de fazer tudo isso de uma forma muito segura, muito eficiente. E isso é que me encanta, no colégio. Foi um processo um pouco doloroso, muito difícil. Na verdade, foi muito angustiante para nós o dia em que fechamos o colégio, por mais que nós tínhamos a esperança de voltarmos rápido, mas no fundo nós sabíamos que seria uma situação um pouco difícil, Decidimos ficar com a plataforma do Plural, que é o sistema de ensino que nós trabalhamos. Assim que nós retornamos com os professores, fizemos o treinamento, nós colocamos também as auxiliares de sala, os monitores, porque nós entendemos o quê? Que seria uma fase, uma época
onde nós precisaríamos da ajuda de todos. A gente percebia neles a ansiedade e a vontade mesmo de que as coisas dessem certo. Antes que tudo começasse, né, passamos por testes com os alunos, fizemos tutoriais para que eles conseguissem mexer na plataforma e aí aguardamos o primeiro dia de aula. Foi um dia onde a gente sabe que aconteceram falhas, aconteceram erros, mas a gente percebeu que deu certo, que daria certo e que seria mais um trabalho de sucesso do Colégio Meta. A princípio, eu confesso que foi um grande desafio, porque nós estamos acostumados com o método tradicional. E o primeiro dia, eu vou confessar para você que parecia que era a primeira vez que eu estava dando aula. Minhas pernas até tremiam, mas no final deu tudo certo. As aulas eu tenho feito de uma forma mais lúdica, né, para que possa chamar a atenção das crianças, mesmo porque o meu público, né, os meus alunos, eles são mais os pequenos, que é o infantil e o Fundamental 1. Eles estavam aprendendo as frutas em inglês e também as unidades de medida. Então a gente fez um bolo de maçã. Foi muito legal. Eles interagiram muito e foi uma forma deles aprenderem de maneira significativa. Tem sido muito legal, principalmente porque a gente conta com a participação dos pais. Eu tenho gostado muito, eu acho que veio para ficar, que tá dando certo. É claro que a gente não vê a hora, né, da pandemia acabar e a gente voltar às nossas aulas presenciais. Mas agora, pelo menos, a gente sabe que a gente tem uma outra maneira de trabalhar. Nós, como pais, obviamente, a gente ficou receoso com esse novo cenário, né? O colégio enviou algumas instruções, nós seguimos, montamos uma estrutura e eles criaram um meio, né, no WhatsApp também para a gente se comunicar, porque a internet não é uma coisa constante, né? A gente criou isso, eles estão entrando na nossa casa, né? Porque hoje nós estamos emprestando o espaço porque é uma coisa que o mundo exigiu, né? Mas a escola, para nós, é a mesma questão de autoridade, de professora, de horários. Então a gente está bastante respeitoso e eles pegaram isso, as crianças estão bem conscientes dessa questão. Todo intervalo eu peço para que ele saia um pouco, quando tem sol, tome um pouquinho de sol, estica. Agora eles estão mais adaptados, né? Eles têm a rotina normal. O mais velho levanta até para fazer um topete, o mais novo também se preocupa com o visual, porque é um momento de troca ali com os próprios amigos. E então é um momento deles interagirem. Os professores até permitem isso no finalzinho de aula. Ou até eles entram mais cedo para fazer isso, né? Quando falaram em aulas online, nós não levamos muito a sério a situação. Nós nos organizamos, aí quando veio o comunicado que seriam aulas remotas, isso fez com que a gente ficasse um pouco mais interessado, porque essa interação entre professor e aluno diariamente, mesmo no meio de toda essa pandemia, é muito diferente do que você ter uma aula gravada. Então isso pra gente foi muito interessante. Nos organizamos, cada um foi para um canto da casa. Foi uma fase diferente, né? É uma adaptação. Acho que a gente tem que ter ver o lado bom de tudo que, infelizmente, nesse momento a gente não está vendo. É até emocionante de falar, porque o Meta surpreendeu, foi pouquíssimo tempo para eles se organizarem e, de fato, eles estão de parabéns. A rotina mudou bastante, porque a gente tem que ficar conectado toda hora agora, e antes era uma coisa meio que a gente evitava. Tá sendo muito legal, porque a gente consegue ficar mais junto com as pessoas. A gente também se ajuda quando precisa e aprender com isso também e amadurecer com esse momento também. Eu optei já no início por fazer home office. Em todo o tempo nós tivemos os auxílios das coordenadoras. Para que eu pudesse dar essas aulas aqui na minha casa, foi preciso fazer algumas adaptações, né? E eu acabei colocando aqui uma lousa, porque para fazer algumas correções e algumas explicações é importante o auxílio ainda da lousa. Eu tenho utilizado o caderno digital para fazer a correção dos exercícios e os alunos conseguem visualizar as respostas, assim como nós fazíamos em sala de aula. Nós temos tentado manter esse aluno motivado o tempo todo, fazendo algumas brincadeiras ou atividades, principalmente focando nas atividades interativas dentro da plataforma ou atividades que eles possam utilizar os recursos, né, da internet. Essa interação que nós tínhamos em sala de aula, essa proximidade, a questão do abraçar, né, de estar ali, de estar perto, é o que mais dói. Mas eu acredito que isso tudo vai passar. A educação, de uma forma geral, não vai passar por esse período sem uma nova visão, sem uma nova reformulação. E nós estamos fazendo parte desse momento. A gente procura
procuro orientar os pais para que eles percebam que não basta ensinar, é preciso engajar a criança. E esse é um desafio grande. Uma coisa importante também é que os pais supervisionem as crianças quando elas estiverem na internet. Isso também é importante, que tanto as famílias quanto as escolas tenham paciência e tolerância, porque está sendo um momento de adaptação para todos. E o feedback dos pais é muito importante nesse momento. A nossa primeira preocupação foi trazer o ambiente de escola para dentro de casa, que era o mais complicado, porque lá tem todo um conjunto, né? Tem a presença dos professores, tem os amigos, é todo um contexto que flui muito bem. Nossa maior preocupação era eles perderem um ano, né? A gente sabe que é um momento difícil, que é um momento que todo mundo teve que se reinventar, né? Então, com o colégio não foi diferente, a gente percebe que eles estão todos lá dentro, quando precisa falar alguma coisa, todos também empenhados em buscar o melhor. Então, nos preocupamos com um ambiente mais claro, o computador ali funcionando, ficamos atentos a se a internet estava boa. O próprio colégio já veio com um portfólio pra gente do que teria que ser feito aqui, as regras do uniforme, que eu achei sensacional, porque passam realmente uma disciplina, né? Eu imprimi todos os cronogramas de provas, todos os horários de matéria, tudo que eles têm que ter a mão deles ali mais fácil, para realmente não ter essa desculpa de levantar da cadeira e procurar as coisas. Desde o primeiro instante, eles entraram lá, fizeram o login deles, assistiram às aulas e estão até agora. Eu tenho muito cuidado com o que eu vou estar pedindo para eles estarem fazendo em casa. Quando eles estão aqui presencialmente comigo, a gente pode estar fazendo algo mais complexo, mas pelo fato de estar em casa, a simplicidade é o que vai funcionar e trazer segurança para esses alunos. Eu tive um feedback muito positivo deles e está tendo um resultado bem bacana. Estou conseguindo avaliar eles. Então, além da carga horária, vai trazer benefícios social ali com a própria família também, não só no físico, mas eu falo no emocional, a ansiedade, pelo fato de não poder sair, de brincar, e um bem-estar, a famosa endorfina, eles vão acabar liberando e se sentindo melhor, se concentrando em outras atividades como português, matemática. E eu sempre falo que o exercício físico é um remédio natural e sem efeito colateral. Outra dica que a gente dá para as crianças e para os adultos também, que estão muito tempo na frente das telas, é a cada 15 minutos piscar os olhos, porque a gente esquece de piscar quando está diante das telas, e olhar para longe, para você descansar os olhos. Muitas crianças, especialmente as crianças que têm transtorno de aprendizagem, transtorno do autismo e outros transtornos, às vezes vão precisar de mais pausas, de mais adaptações. Então a gente tem que ir conversando com a escola, conversando com os pais, para ir monitorando e ajustando isso. Eu tento tirar o lado positivo de tudo isso. É um meio dos pais conseguirem estar dentro da escola também. A gente conhece o filho, mas não conhece o aluno. Com a minha filha, que já está no 3º ano do ensino médio, a gente ficou meio triste por estar tendo aula assim, por conta de ser o último ano e deles não estarem todo esse tempo junto, porque é uma saudade já que bate. Então, por algumas vezes, eu entro no meio da aula dela. Eu já fiz aula de educação física junto com eles. Então eu tento criar memórias para que esse momento não fique tão chato até para eles, né? Porque é o último ano. Eu tenho muita gratidão pelo Colégio Meta, por toda a dedicação que eles têm, né? Não só com a Eduarda, que está há anos no colégio, como com o Daniel, que tem o espectro autismo. Desde pequenininho, eles já foram moldando o Daniel. Então, assim, eu tenho uma gratidão, assim, de verdade, por tudo que o colégio faz pro meu filho e por ele se sentir bem lá. Não tem só o Daniel lá com algum tipo de necessidade especial, tem várias crianças. Porque incluir não é só aceitar. Incluir é fazer a pessoa se sentir útil. Ele vive aquilo que o outro amiguinho vive. E isso é maravilhoso. E eu sou muito grata a isso.
É muito fácil fazer o marketing quando os alunos estão aqui, quando a escola está cheia, quando a gente tem vida. Como eu ia fazer isso com eles em casa? E aí, para minha surpresa, as famílias, mais uma vez, foram parceiras demais do colégio e não deixam de registrar em casa os alunos em aula, e a gente está conseguindo mostrar e registrar tudo que tem sido feito de muito bacana nesse novo formato de aula, nessa aula remota. Certamente tudo isso vai ficar marcado para nossa história, e eu acho que nada melhor do que ter essa parceria, família e colégio. O nosso trabalho tem sido muito intenso. Estamos todos os dias entrando em todas as aulas. Os professores estão a cada dia mais empolgados. Nós recebemos todos os dias muitos elogios dos pais. Os nossos alunos estão se tornando crianças, adolescentes, jovens ainda mais responsáveis, e isso nos deixa muito felizes, porque é o que o Colégio Meta sempre quis, que nós formássemos os nossos alunos para o mundo, para a vida. E agora o caminho é fazer mais e melhor, né? Então, fazer mais e melhor durante as aulas. E agora a gente tem um outro desafio que a equipe está muito engajada nele, que é promover momentos interativos, né? Nós tivemos já um campeonato de futebol por meio do FIFA 2020, foi muito legal, muito emocionante. E agora a gente tem aí um projeto, né, de realizar muito mais e preservar muitos dos eventos que o colégio tinha programado, eventos presenciais, para que eles aconteçam de um jeito diferente, mas para que eles aconteçam. Logo, logo, as 2 unidades do Colégio Meta vão estar lotadas de alegrias e ganhando mais vida novamente.